Graça e paz, lindonas. Hoje a gente tem 2 pequenos textos em Deuteronômio para servir de base para a nossa meditação. Então vamos lá. Deuteronômio 11:19 e 27:16. Eu, meus pais e meus filhos. Esses textos eles nos mostram como a gente deve agir, qual é o nosso papel, melhor dizendo, com os nossos filhos e com os nossos pais. E eu creio que isso é bem para nós hoje em dia mesmo. Acredito que há uma grande confusão assim na cabeça de quase todo mundo. A gente está meio perdido em relação ao tratamento com os nossos filhos, né? O nosso papel com os nossos filhos e o nosso papel com os nossos pais. Guarda isso. Ensinar os filhos, honrar os pais. Esse é o resumo desses 2 versículos, né? E se a gente inverter isso vai dar problema. Se a gente quiser ensinar os nossos pais e honrar os nossos filhos, isso não vai prestar. Honrar, gente, é reconhecer os feitos, os méritos, né? E poxa, na verdade, os nossos filhos, eles são tão amados porque são nossos filhos. E um bebezinho ainda não fez nada, ele ainda não tem mérito algum. Mas se você pensar numa criança de 5 anos, de 10 anos, ela só sendo criança, não é? Claro que ao longo dos anos a gente vai tendo motivos de nos orgulhar dos nossos filhos, sem dúvida nenhuma. Mas eu estou falando desde o início. Essa é uma orientação para a vida toda. Ensina. Assentado, ao deitar-se, em todo o tempo. O versículo ele vai nos advertir sobre essa função que não acaba, meninas. Ser mãe é ser mãe sempre, desde o momento que essa criança começa a ser gerada no ventre, ou aqueles que adotaram. Nós somos mães e vamos ser até que ou eles se vão ou nós partamos dessa terra. Mas até o fim nós somos mães. Então o nosso dever, veja que no versículo não fala sobre criancinhas pequenininhas, ela fala aos filhos. Em vários trechos dessa passagem toda que a gente já leu, né, pelo deserto, a gente vai ver Deus falando para Moisés: quando os seus filhos perguntarem, vocês vão saber explicar que foi por isso e por isso. Ensinar aos filhos independe de idade, sabe? Você tem oportunidade ao longo da vida de ensinar. São formas de ensino diferentes. A abordagem, a didática, ela vai mudar. O nosso papel de ensino nunca vai mudar. Mães ensinam, pais, de um modo geral, ensinam os seus filhos, tá? Quando eles são pequenos, a gente quase que tem que desenhar, não é? Mas eles vão crescendo e em todo o tempo, inclusive, nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Inclusive, no versículo, ele vai falar sobre atitudes. Você vai ver que ele não fala desenhe no chão, escreva para eles, até porque eles não tinham acesso, né, a tudo isso que a gente tem hoje, claro. Mas eu acho muito legal, muito interessante a forma como a dinâmica é descrita. Ao levantar, ao assentar, ensina o seu filho. Tu inculcarás, é colocar repetidamente isso diante deles para que eles aprendam lições valiosas. Quem é Deus? Os nossos filhos precisam aprender isso. Quem é Deus para mim? O que significa ser um cristão? Honestidade, hombridade, coragem, santidade, oração, a importância da Bíblia, tantas coisas, né? Respeitar o próximo, respeitar as diversidades, as pessoas que são diferentes, que não são cristãs, respeitar o mais velho, enfim. Futuro, planejamento do futuro, escolha de carreira, tudo, absolutamente tudo que você possa imaginar. Hoje as pessoas contratam profissionais que atuam justamente nessa área. Elas conversam sobre a vida, sobre os seus desejos, sobre os seus talentos, sobre os seus dons, suas vocações já percebidas, e essa pessoa então ela aconselha, ela aponta um caminho para o futuro. Puxa, tem alguém que conhece mais um filho, ou que deveria conhecer melhor um filho do que um pai ou uma mãe? Então imagina que essa ideia de alguém aconselhar a carreira, de alguém aconselhar sobre um relacionamento, confessar pecado, orar junto, isso é algo muito
antigo já no coração de Deus. Ele colocou o papai e mamãe para esse papel. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos o tempo todo, porque você sempre será mãe. Sempre. Você vai ter 40, o teu filho tem 20, se o teu filho vai ter 40, aí não precisa mais ensinar? Porque com 40 você já está me ensinando? Claro que não. Você vai ter 60 e olha quanta coisa você já aprendeu a mais. Você vai ter sempre uma caminhada à frente dele. E inteligente é o filho que ouvir o seu pai e sua mãe. Mas isso já é a tarefa deles, né? A nossa é ensinar. E ensinar não é ser chata, não é ficar o tempo. Eu disse, tá vendo? Eu te disse. Não, porque não, eu que mando. Existe uma vocação natural no pai e na mãe para ensinar. Afinal de contas, Deus nos mandou ensinar. Então, se Deus nos mandou ensinar, Ele nos capacita. Nós precisamos saber comunicar o Evangelho para os nossos filhos de forma apaixonante. Nós precisamos, isso não é uma opção. Pai e mãe, ensinem os seus filhos, qualquer idade, pequenininho, grandalhão, burro velho, todos são filhos, então precisam ser ensinados. Você, mamãe, é papai, você precisa ensinar. E aí eu falei que a gente faz uma confusão, né? Porque aí a gente quer ensinar para o pai, para a mãe. Que luta! Os pais, as mães já estão com uma caminhada na nossa frente. Um pouquinho mais de idade, né? Ninguém tá ficando mais novo, a gente sabe que a gente vai ficando com um pouquinho menos paciência, mais manias. A gente já gosta das coisas do nosso jeito, o nosso travesseiro, a nossa coberta, nosso prato, nosso talher, o nosso copo, nossa caneca. As pessoas de idade já vão ficando assim mais afeiçoados, vamos dizer assim, as suas coisas, a casa do seu jeitinho. E aí vem o filho, que já estudou um pouquinho mais, às vezes já tem uma condição financeira melhor, tem algum conhecimento a mais, alguma informação que o pai não teve acesso, e aí chega querendo dar lição de moral, querendo dizer essa casa, né, não pode ser assim, esse cachorro, essa janela, querendo muito o bem do pai. Mas papai e mamãe não é pra gente ensinar, é pra gente honrar. E como eu falei, honra tem a ver com reconhecer mérito. E aí talvez alguém esteja pensando, mérito? Meu pai não foi um bom pai, minha mãe não foi uma boa mãe. Que mérito ele tem? Sabe qual o mérito? O mérito é ser seu pai, ter te dado a vida, ser sua mãe. Sim, isso é um mérito, porque de todas as pessoas do mundo, Deus permitiu que fosse nesse ventre, que fosse através desse encontro feliz, que você tivesse vida. E a vida é um dom de Deus, o maior de todos os presentes. Então, mesmo que você esteja ouvindo, participando, fazendo esse devocional hoje, e o seu pai e sua mãe não tenham sido os melhores pais e pai e mãe do universo. Não importa. A Bíblia também não vai deixar nenhuma brecha para alguém pensar que é para honrar só o bom pai. É honrar só a mãe que foi cristã. Não. Honrem os seus pais. Honrem. Reconheçam o mérito de ter sido através deles que a sua vida passou a existir, que você passou a existir. Não importa como é que foi a história, de repente eles nem planejaram isso, mas eu vou te falar, Deus planejou, viu? Ele planejou que você fosse filho deles. E eles podem não ter saído muito bem na tarefa, mas isso não vai mudar o teu papel nessa história. O teu papel como filho, e aí eu falei há pouco dos pais, né? E talvez alguém aí não seja pai e mãe, mas filho todo mundo é. E o nosso papel como filho é honrar o nosso pai e a nossa mãe do jeitinho que eles são. Do jeitinho que eles são, tudo que você precisa fazer para obedecer a palavra do Senhor é honrar os seus pais. Então hoje é só um consertinho, é só um ajustezinho fino que a gente precisa fazer, né? Vamos inverter, vamos ajustar isso aí. Honra é para o pai e para a mãe. Ensino é para o filho. A gente se vê amanhã.